Foco no ar, confira os destaques do programa de hoje. Brasil inicia novo ciclo e bate Estados Unidos por 2-0 com gols de Roberto Firmino e Neymar em Nova Jersey. Arthur e Lucas Paquetá falam sobre suas estreias com a camisa da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais sobre o jogo da nossa seleção você acompanha agora no Esporte em Foco. Em um jogo morno e sonolento no estádio MetLife em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Brasil iniciou um novo ciclo e bateu os Estados Unidos da América por 2-0, gols de Roberto Firmino e Neymar. A atuação da seleção brasileira foi boa, mas os Estados Unidos foi totalmente dominado. Alisson não teve que trabalhar muito. Gostei muito da atuação da seleção brasileira, apesar de não ter sido de gala, mas é um bom começo para esse novo ciclo. E aí o pênalti do Neymar, ele vai para a paradinha, bate, foi um ótimo líder, fez por merecer a capitania fixa da seleção brasileira, muita responsabilidade, e ele soube lidar com essa responsabilidade na partida. O Tite não fez tantos testes como eu esperava, né? Ele colocou o Paquetá que também teve uma boa atuação para ser uma estreia na seleção brasileira. Everton, Cebolinha também, mas o jogo não foi de grandes atuações. Mas a seleção brasileira conseguiu se sobressair diante da norte-americana, porque a seleção dos Estados Unidos é uma seleção que deixou muitos espaços para a seleção brasileira. É uma seleção que não conseguiu acompanhar o ritmo da nossa, fez um pênalti que não era necessário e o Neymar, como é uma fera, bate muito bem o pênalti e faz a alegria de todos os brasileiros em Nova Jersey. Então o Tite tá de parabéns, porque ele conseguiu fazer um time que jogasse pelo coletivo, um tocando pro outro. Nessa jogada aí, o Douglas Costa, ele é muito rápido, ele é muito importante, ele cruza e o Firmino tá lá, na hora certa, no local certo, e toma a atitude certa, que é colocar pro fundo das redes da seleção norte-americana. E o pênalti também do Neymar, muito bem batido, uma partida que prezou o coletivo, e a seleção brasileira conseguiu jogar bem diante da norte-americana, mas já era esperada a nossa vitória e não tivemos dificuldades para ganhar da seleção dos Estados Unidos. Já o Alisson, ele não trabalhou muito na partida, não foi muito exigido, porque a seleção dos Estados Unidos apostava muito na bola aérea, né? Uma bola aérea foi um dos grandes pilares da seleção norte-americana na partida, mas isso não funcionou a longo prazo, entende? E cruzava na área e eram chances que não tinham base, não tinham discernimento, cruzamentos que eram mal feitos, e a seleção brasileira mostra um entrosamento que eu não esperava, porque são muitos jogadores que estavam na Copa do Mundo, mas pilares importantes como o Fagner não estavam. Ele tirou o Coutinho, colocou o Paquetá, Everton fez sua estreia. Então a seleção brasileira fez uma boa atuação, sim, porque é o início de um novo ciclo e é a nossa imagem, a primeira imagem do novo ciclo do técnico Tite. Já a seleção dos Estados Unidos foi retranqueira, né? Porque a gente não esperava nada diferente. E uma seleção que mostra mais uma vez para a sua torcida como é incompetente, como é patética. Porque não foi para a Copa do Mundo e não mostra reação. O novo treinador da seleção norte-americana, que deve ser anunciado nos próximos dias, né? Porque a seleção dos Estados Unidos não jogou nada diante da seleção brasileira. Eles não tiveram nem um pouco de posse de bola. A seleção brasileira poderia ter ampliado o que fez, poderia ter feito 4-5-0, porque criou oportunidades, uma seleção rápida e bem mais rápida, principalmente com o Neymar, que foi desarmado algumas vezes. Isso ele precisa melhorar, não ser tão individualista, mas ele foi desarmado várias vezes porque a nossa seleção é muito mais rápida. Ele foi um bom líder na partida, soube conduzir bem o que se esperava dele como capitão da seleção brasileira. Um jogador muito importante como é o Neymar, fez um gol e deixa aí essa nova impressão para a torcida brasileira, que estava criticando muito ele, e depois dessa partida em que ele joga mais pro coletivo do que pro individual, como ele vinha fazendo na Copa do Mundo, aí é muito melhor e a torcida brasileira tem que ficar muito feliz com ele. E ele faz um gol de pênalti para terminar minha análise com o gol do Neymar de pênalti, partiu, bateu, e ele bate muito bem, paradinha, e coloca rasteiro no canto do goleiro para matar e para a seleção brasileira vencer os Estados Unidos em Nova Jersey.
Então, final de jogo no MetLife em Nova Jersey, novo ciclo da seleção brasileira iniciado com sucesso, batendo os Estados Unidos da América pelo placar de 2-0. Agora o nosso próximo desafio, onde devem haver mais testes, é contra El Salvador, terça-feira, 9h30 da noite. Você acompanha todos os detalhes aqui no Notícias do Esporte. Neymar sofreu apenas uma falta na partida diante dos Estados Unidos em Nova Jersey no MetLife Stadium. Falta cometida por Yedlin, jogador da seleção norte-americana. Uma falta dura cometida pelo jogador da seleção estadunidense. Mas aí quando o árbitro foi advertir o atleta por ele ter cometido essa falta, ele esbravejou, indagou de forma irônica o árbitro, dizendo o seguinte 3 vezes consecutivas: "Você viu a Copa? Você viu a Copa? Você viu a Copa?" O árbitro ignorou o jogador e não deu bola, porque é o que tem que fazer mesmo. Depois da partida, Neymar disse: "Lamento por ele, não conheço esse tipo de jogador e não tenho nada para me preocupar." Foi isso que o Neymar disse, retrucou com classe o que o Yedlin tinha falado. Uma coisa que eu tenho que falar. Primeiro que alguns brasileiros só descobriram o nome desse atleta, né, que não joga nada, por sinal, só descobriram por conta desse episódio. Ninguém nem sabe o nome dele e ele com certeza assistiu muito bem a Copa do sofá e confortável com a família dele. Por quê? Porque os Estados Unidos não teve competência de ir para a Copa do Mundo. Aí desse foi o motivo do Yedlin ter assistido a Copa e ele assistiu muito bem. E depois pergunta para ele se ele gostou do resultado da França campeã. A sensação é única, né? Tá realizando um sonho de criança, que é estar vestindo a camisa da seleção. Fico muito feliz. É claro que com muita responsabilidade nesse novo começo, esse recomeço. Eu estou muito feliz de estar participando, de estar somando e gratificante ter estreado hoje. É um peso diferente, é uma responsabilidade diferente, mas eu acho que cada vez mais é ganhar confiança e poder deixar tudo de melhor que eu tenho para ajudar a seleção. Da outra vez que eu tinha sido convocado, estava com a esperança, aquele gostinho de entrar na partida, mas não veio acontecer, né? E nesse jogo de hoje tive a oportunidade, a felicidade de entrar, muito feliz pelos meus primeiros minutos e feliz pelo resultado da partida também. Fico feliz, dar os parabéns a todos pela estreia, que começaram jogando também, mostraram a força da seleção brasileira. E acho que a gente vem para acrescentar, né? Então, aprender ao máximo que o professor Tite e os outros jogadores com mais experiência tem que passar pra gente e a gente dá continuidade no trabalho. Mostrar aqui a camisa da seleção brasileira que jogou bem ontem na medida do possível para ser a primeira partida com vários testes após a Copa do Mundo. Agora, Yedlin, um recado para você. Você disse, indagou o árbitro 3 vezes de forma irônica, se ele tinha visto a Copa. Eu tenho certeza que você viu, porque você não foi para a Copa, porque a seleção estadunidense não teve competência para passar em uma eliminatória com a República Dominicana, o Panamá, que fez muito mais bonito que todos vocês, e você assistiu do sofá em sua residência com toda certeza, e que deve ter sido legal, com certeza, ver os 56 jogos, se possível, ver os 64, em simultâneo foram 8. Agora, o Neymar respondeu de forma muito boa, dizendo que não conhecia esse tipo de jogador, porque o mundo só soube quem era Yedlin ontem à noite, quando ele fez essa atitude lastimável. O Neymar sofreu uma falta na partida, e uma falta dura. O árbitro advertiu ele que foi: "Você viu a Copa?" Yedlin, mais uma vez, você com certeza viu. 56 jogos, na medida do possível, você deve ter visto. Por quê? Porque a seleção estadunidense teve a ineficácia que é comum da seleção dos Estados Unidos e não foi para a Copa do Mundo. Isso eu tenho certeza. De resto, nossa seleção foi muito bem. Agora, contra
Contra El Salvador, os testes da seleção de Tite devem ser maiores. Nossa seleção deve testar mais jogadores novos, né? Colocaram o Paquetá, o Everton, Cebolinha, colocaram o Arthur, mas na próxima partida ele deve mexer no time titular e não deve fazer tantas mudanças não, e deve colocar um time novo, porque esse time que era da Copa do Mundo já deu. Coloca os novos garotos para testar, porque vem aí El Salvador, no próximo mês tem a Arábia Saudita e aí contra a Argentina, que vai ser o primeiro grande teste após a Copa do Mundo. Semana que vem a gente tá de volta aqui com o Esporte em Foco, com muita informação para você e tudo sobre a partida da seleção brasileira contra a seleção de El Salvador. E agora termina com a camisa da nossa seleção que ganhou ontem diante dos Estados Unidos.